No dia 24 de agosto do ano 79 d.C., a cidade de Pompeia foi tragada por um destino tão repentino quanto avassalador, como se o próprio tempo tivesse decidido estender sua mão e congelar uma civilização inteira em meio à rotina comum de sua existência. A erupção do Monte Vesúvio não apenas destruiu a cidade, mas, paradoxalmente, a preservou como um relicário do cotidiano romano, um testemunho silencioso que atravessaria séculos para contar uma história única, a de um povo surpreendido pelo inexorável poder da natureza, no instante em que acreditavam dominar seu próprio destino. A catástrofe que encerrou a vida de milhares revelou, de maneira cruel e sublime, o quanto a humanidade é vulnerável quando confrontada com forças que transcendem sua compreensão e seu controle. Pompeia, antes de seu trágico fim, era um centro urbano vibrante, com vida política, econômica e cultural intensamente entrelaçadas. Era uma cidade próspera, com ruas pavimentadas, mercados, teatros, termas e residências luxuosas decoradas com afrescos e mosaicos. Havia nela um senso de permanência, como se aquela estrutura social, moldada ao estilo romano, pudesse durar indefinidamente. A vida cotidiana pulsava nos fóruns, nas tabernas, nos banhos públicos, nos encontros nos anfiteatros e até mesmo nos prostíbulos, que funcionavam com naturalidade dentro da lógica da época. Os habitantes de Pompeia viviam sob o sol do Mediterrâneo como se fossem eternos, e talvez residisse aí a ironia mais amarga, a ilusão da eternidade que seria brutalmente destruída em apenas algumas horas de fogo, cinzas e gases tóxicos. O Vesúvio, silencioso por séculos, foi o grande protagonista desse drama. Muitos habitantes de Pompeia desconheciam que viviam às suas margens, acreditando tratar-se apenas de uma montanha adormecida. Quando os primeiros sinais da erupção começaram, relatos históricos descrevem uma mistura de espanto e incredulidade. O céu escureceu em pleno dia, pedras e cinzas choveram sobre os telhados, e colunas de fogo subiram ao céu em um espetáculo tão aterrador quanto hipnótico. O pânico tomou conta das ruas, mas para muitos já era tarde demais. Famílias inteiras tentaram fugir, outras buscaram abrigo em suas casas, confiando na resistência das construções. Nenhuma estratégia, no entanto, foi suficiente contra a fúria do vulcão. A chuva de cinzas e a onda piroclástica que se seguiu sepultaram Pompeia em poucas horas. Corpos foram preservados na posição exata em que sucumbiram, alguns abraçados, outros em preces, muitos em tentativas desesperadas de fuga. Essa imobilidade eterna dos habitantes deu à cidade a aura de um cemitério vivo, um retrato fiel da vida interrompida de maneira abrupta. Séculos depois, quando as primeiras escavações revelaram esses vestígios, o mundo moderno ficou atônito diante da sensação quase sobrenatural de testemunhar o passado sem mediações. Era como abrir uma janela para a Roma antiga e enxergar não apenas seus monumentos, mas sua intimidade, os gestos, os medos, os prazeres e os desejos de pessoas que jamais imaginaram se tornar eternos. A preservação de Pompeia nos convida a refletir sobre a fragilidade da vida humana diante do imprevisível. Se Roma representava a grandeza, o poder e a ordem, Pompeia mostrou, em contraste, a vulnerabilidade escondida por trás de todo projeto humano de dominação. É como se o Vesúvio tivesse revelado, com sua erupção, o lado sombrio da civilização. Por mais avançadas que sejam as técnicas, por mais organizadas que sejam as cidades, basta um instante para que tudo se desfaça em pó. Nesse sentido, Pompeia é mais do que um episódio histórico, é um símbolo universal da precariedade da existência. Mas há outro aspecto ainda mais fascinante. Ao ser destruída, a cidade foi também salva da erosão do tempo. Enquanto tantas outras cidades romanas foram modificadas, reconstruídas ou desapareceram completamente, Pompeia permaneceu como uma cápsula intacta, permitindo aos arqueólogos e historiadores reconstituir com detalhes surpreendentes o cotidiano de seus habitantes. Encontrarão-se pães carbonizados ainda em fornos, garrafas de vinho seladas, pinturas vibrantes nas paredes, inscrições nos muros com mensagens políticas, amorosas ou obscenas, revelando uma vida comum, plena de contradições, como qualquer sociedade humana. Pompeia, nesse sentido, é um espelho que reflete não apenas os romanos, mas a própria humanidade.
Esse congelamento no tempo traz uma carga simbólica poderosa. É como se a tragédia tivesse transformado a cidade em um oráculo silencioso, que nos fala sobre a impermanência de tudo aquilo que consideramos sólido. O mesmo se pode dizer da vida individual. Trabalhamos, planejamos, construímos, amamos e desejamos. Mas, como em Pompeia, tudo pode ser interrompido em um piscar de olhos. A catástrofe de 79 d.C. nos lembra de que a vida não nos pertence inteiramente, que o destino pode intervir sem aviso e que a verdadeira sabedoria talvez esteja em viver cada instante com a consciência de sua preciosidade e de sua vulnerabilidade. É interessante notar também como Pompeia se tornou, para o imaginário coletivo, um lugar de fascínio e terror, não apenas pelo espetáculo da destruição, mas pela maneira como os mortos foram preservados. Ao observarmos os moldes de corpos fossilizados pela cinza, temos a impressão de que eles ainda nos olham, como se estivessem ali não apenas para testemunhar sua tragédia, mas para nos lembrar da nossa própria. Existe uma dimensão quase ritual nesse encontro com os mortos de Pompeia, como se cada visitante participasse de uma liturgia silenciosa diante do altar da história. O silêncio que toma conta de quem caminha entre as ruínas não é apenas respeito, é a intuição de que ali se encontra uma lição gravada pela própria natureza. Do ponto de vista psicológico, Pompeia nos confronta com o arquétipo da catástrofe repentina, que Jung identificaria como uma manifestação do inconsciente coletivo em sua face destrutiva. A erupção simboliza aquilo que irrompe sem controle, o caos primordial que subjaz a ordem aparente da vida. Esse arquétipo desperta tanto medo quanto fascínio, porque nos obriga a encarar a verdade incômoda. Não somos mestres do mundo. Somos passageiros em uma terra que pode, a qualquer momento, nos lembrar de sua soberania. Pompeia se torna, assim, um mito moderno, a narrativa de uma queda que ecoa em cada civilização que se julga indestrutível. Culturalmente, a redescoberta de Pompeia no século XVIII exerceu um impacto profundo na arte e no pensamento europeus. As escavações reacenderam o interesse pelo mundo clássico e inspiraram movimentos artísticos como o neoclassicismo. Escritores, pintores e filósofos foram tocados pela visão de uma cidade interrompida em pleno florescimento, e esse choque entre beleza e morte se tornou tema recorrente. A imagem de Pompeia ecoou como metáfora da vaidade humana e da fatalidade que paira sobre todas as culturas. Do mesmo modo, até hoje sua história é evocada para simbolizar a decadência ou colapso de civilizações que acreditam ser eternas. Se transportarmos essa reflexão para os tempos modernos, veremos que Pompeia é um espelho incômodo para nossas próprias sociedades. Vivemos em um mundo repleto de tecnologias, conquistas científicas e estruturas políticas globais que parecem nos dar uma sensação de segurança e controle. Mas será que não estamos, como os pompeianos, distraídos em nossos banquetes e espetáculos, sem perceber o vulcão que pode despertar a qualquer momento? O desastre de Pompeia é também uma parábola sobre a arrogância humana, sobre a ilusão de que o amanhã será uma mera continuação do hoje. Não há garantias. O que aconteceu com eles pode acontecer conosco, de outras formas, em outras escalas. O dia em que Pompeia foi congelada no tempo não é apenas um episódio da história, é uma metáfora existencial. É o lembrete de que, enquanto construímos nossas cidades, nossos impérios e nossas vidas pessoais, devemos ter consciência da fragilidade de tudo isso. Talvez seja essa a razão pela qual a cidade continua a nos fascinar, porque ao olhar para suas ruínas, não enxergamos apenas os romanos de 2000 anos atrás, mas também o reflexo de nossa própria condição. E assim, Pompeia permanece, meio viva e meio morta, como um oráculo petrificado. Fala do passado, mas sussurra ao futuro. Ensina que a beleza e a destruição caminham juntas, que a vida é tanto banquete quanto cinza, e que o tempo, esse senhor implacável, pode, a qualquer instante, decidir congelar-nos também em meio ao ordinário de nossos dias.